Olá, tudo bem? Continuando aqui nos nossos comentários ao CPC de 2015, o vídeo de agora é para falar sobre o artigo 83 do CPC, que continua ainda naquela dinâmica, para tratar das despesas, dos honorários e das multas, e especificamente nesse artigo ele traz uma exigência de prestação de garantia, de prestação de caução pelo autor da demanda. Agora, isso não acontece em todos os tipos de demanda. A gente vai ver aqui no artigo 83 quando é que vai se exigir do autor a prestação de uma caução. Vamos lá? O autor brasileiro ou estrangeiro que residir fora do Brasil ou deixar de residir no país ao longo da tramitação do processo prestará caução suficiente ao pagamento das custas e dos honorários de advogado da parte contrária nas ações que propuser, se não tiver no Brasil bens imóveis que lhes assegurem o pagamento. Então perceba o seguinte, a clara intenção desse dispositivo é estabelecer uma garantia ao réu para o caso de o autor sucumbir, ou seja, para o caso de o autor perder a ação. Então a gente viu nas disposições do artigo anterior, que é dever de cada parte antecipar o pagamento das despesas processuais dos atos que requerer. Então o autor, quando ele propõe uma ação, obviamente, se ele não for beneficiário da justiça gratuita, ele vai ter que pagar as custas do processo. Agora, não é só isso, As custas do processo não são o único tipo de despesa que as partes têm, É possível que haja despesas ao longo do processo e ao final, como nós vimos no artigo anterior, a parte sucumbente, a parte que perdeu, vai ter que reembolsar as despesas que foram antecipadas pela parte vencedora. Pode ser que o réu seja o vencedor do processo e aí, nesse caso, o autor terá o dever de ressarcir o réu pelas despesas que ele antecipou. E, em regra, os autores vão ser pessoas físicas ou jurídicas que residam no Brasil ou que tenham sede no Brasil, que tenham bens no Brasil. Esse artigo 83 ele traz uma disposição específica para aqueles casos em que o autor, seja ele de que nacionalidade for, pode ser brasileiro ou pode ser estrangeiro, tanto faz, se ele não residir no Brasil ou se ao longo do processo ele deixar de residir no Brasil e não tiver bens imóveis aqui no Brasil que possam garantir o pagamento de custas de sucumbência no processo, ele vai ter que prestar uma caução. Então a prestação dessa caução ela pode se dar logo no início do processo, quando se verifica que esses requisitos estão presentes desde cara, ou pode ser ao longo do processo, quer dizer, o autor residia no Brasil, tinha bens aqui, mas ele acabou se desfazendo desses bens e ele está se mudando para outro país. Nesse caso, se isso aconteceu ao longo do processo, incumbe ao réu requerer ao juiz que exija do autor a prestação de uma caução, a fim de que o processo possa seguir sem prejuízo de uma garantia ao réu, caso o réu seja o vencedor nesse processo. Agora, é importante que esses requisitos estejam presentes, ou seja, se o autor não reside no Brasil ou deixar de residir no Brasil e se ele não tiver bens imóveis que possam assegurar o pagamento. Porque se ele tem bens imóveis aqui, ele não precisa prestar uma caução, porque bastará no futuro, se ele for sucumbente num eventual processo, numa fase de execução, bastará que o juiz determine a penhora daquele bem imóvel para que haja a garantia do direito do réu de ser ressarcido pelas despesas que eventualmente ele tenha antecipado, certo? Mas então é necessário que esses requisitos se perfaçam no caso concreto. Aí o parágrafo 1º vai excepcionar essa regra geral do caput para dizer que não se exigirá a caução de que trata o caput 1, quando houver dispensa prevista em acordo ou tratado internacional de que o Brasil faça parte, e aí se houver acordo nesse sentido, do Brasil com outro país. Por exemplo, nós temos um acordo chamado Protocolo de Las Lenhas, que foi firmado pelos países do Mercosul, pela Bolívia e pelo Chile. Então, imaginemos que o autor da ação
não tenha bens aqui no Brasil e esteja residindo, embora seja brasileiro, esteja residindo lá na Argentina, eu vou exigir essa caução, não vai ser necessária a prestação de caução nos termos do artigo 83 aqui, justamente porque há esse protocolo que possibilita ao Brasil, ou que facilita a jurisdição brasileira requerer, né, que o Poder Judiciário do país estrangeiro, no caso a Argentina, determine lá a penhora de bens que eventualmente o autor tenha lá, para o caso de o autor restar vencido nesse processo. Ou seja, há alguma segurança nesse caso. Agora, se não houver tratado, não houver acordo com outro país nesse sentido, né, e o autor residir nesse país e não tiver bens imóveis no Brasil, aí vai ser necessária a prestação de caução. Inciso 2. Não vai ser necessária a prestação de caução na execução fundada em título extrajudicial e no cumprimento de sentença. Ou seja, exclui-se aqui a prestação de caução nos procedimentos executivos, né? Porque o legislador aqui fez uma opção política para entender que nessas hipóteses não há necessidade de prestação de caução, até porque o exequente, né, que é o autor da execução, já tem aí em tese em seu favor um título executivo, seja ele judicial ou extrajudicial, que dá conta da existência de uma obrigação que o devedor tem para com ele. E por fim, o inciso 3 desse artigo disciplina que não vai se exigir nesses casos a prestação de caução na reconvenção. E é importante isso aqui porque a reconvenção é um tipo de ação, né? Mas é uma ação proposta pelo réu da ação principal contra o autor da ação principal. E se isso acontecer, né, ainda que o reconvinte, que é o autor da reconvenção, não resida no Brasil e não tenha bens imóveis aqui no Brasil, ainda assim ele não vai precisar prestar a caução. E por fim, o parágrafo 2º vai disciplinar sobre a hipótese em que há desfalque da garantia ao longo do decorrer do processo. Então imaginemos que o processo já esteja correndo, que o autor tenha prestado a caução lá no início do processo. Agora, esse processo já está correndo aí faz 4 anos e aconteceu uma depreciação naquele bem, né? Aquele bem que foi prestado tinha um determinado valor quando a ação foi proposta e ao longo do tempo ele foi perdendo esse valor. Se isso acontecer, o que vai reger a situação vai ser o parágrafo 2º. Verificando-se no trâmite do processo que se desfalcou a garantia, poderá o interessado exigir reforço da caução, justificando seu pedido com a indicação da depreciação do bem dado em garantia e a importância do reforço que pretende obter. E aqui, então, a incumbência é do réu, né, no sentido de fazer uma fiscalização constante do bem que foi dado em garantia, para verificar se esse bem não está se deteriorando, porque se acontecer esse desfalque, incumbe ao réu, então, justificar ao juiz a existência do desfalque e pedir um reforço na caução, demonstrando, isso é importante, que aquele bem que foi dado em garantia já não tem mais a possibilidade, né, de suportar um eventual reembolso ao final do processo, caso o autor reste vencido na demanda. E com isso, nós encerramos esse vídeo. Mais uma vez eu te convido a conhecer os meus comentários ao CPC de 2015 em formato de livro, que inclusive está aqui comigo, né, que você pode adquirir lá no site da editora juruá.com.br, e você pode também conhecer o mesmo conteúdo até mais completo ainda lá na plataforma Juruá Docs, que o link inclusive está aqui embaixo, você pode acessar na descrição do vídeo e conhecer os meus comentários em formato digital numa plataforma fantástica em que aparecem lá, além dos meus comentários, uma reunião de decisões sobre todos os temas do processo civil dos principais tribunais do país, além de notas de doutrina, podcasts e vídeos. Tudo isso disponível numa plataforma que você pode assinar. Então, fica aí o convite para você conhecer esses comentários mais completos do que esse que eu faço neste vídeo aqui. Me despeço então e nos vemos no próximo. Até mais!